Olá, bem-vindos ao De Frente com o Produto. Meu nome é Marcelo, que é analista de produtos da Canon do Brasil, e hoje eu vou explicar sobre a lente RF 600mm, f4, L e S USM. A nossa RF 600mm é uma lente fixa, uma lente prime que tem mais definição de imagem por ter menos elementos, assim como é uma super teleobjetiva para alcançar o assunto lá longe e trazer ele bem pertinho para sua fotografia ou vídeo. Ela também tem a pintura branca que a protege os elementos dentro da objetiva contra um frio extremo, um calor extremo, né? Então você tem em situações inóspitas a proteção do seu equipamento. Além de ser da série L, que tem elementos refinados, que dão mais contraste, mais vida para sua imagem, né? Mais definição. Foco, ela possui o Dual Power AF, ela possui um anel de foco USM dentro da objetiva. E este tem alimentação dupla e também é suportado por uma CPU de alta velocidade. Caramba, Marcelo, o que mais? Tudo isso com algoritmos de autofoco otimizados para um foco cada vez mais rápido e preciso. Você não vai perder foco por nada. Estabilização óptica. Ela possui o IS de até 5,5 pontos de correção, de trepidação, do ambiente, do movimentar. Então você não vai sentir praticamente nada quando o assunto é trepidação, ok? Mas ela possui 3 estabilizações, A1, A2 e A3. E tudo isso no sistema R, é claro, tem a sincronização de estabilização no corpo, na lente, assim como a estabilização digital. E o 1 significa o que lá? Chaveei para 1. Você tem estabilização em todos os sentidos, como é o comum. A estabilização 2 é quando você tem o sentido de panning. Se você está no movimento horizontal, ele estabiliza na vertical. Se você está no movimento vertical, ele estabiliza na horizontal. Para evitar trepidações da mesma forma, só que é um sentido apenas. E tem o 3, que a estabilização é desligada para economizar a bateria. Então isso dá mais autonomia para você nas suas fotos ou vídeos. E não para por aí, ela também tem 3 velocidades de foco manual, ou seja, a transição de foco você consegue controlar em 3 níveis diferentes na nossa lente, facilitando por um foco mais suave e bonito, mesmo com foco na mão. E também ela tem pré-definições de autofoco, para ficar um foco mais rápido quando você já tem o costume de fotografar aquele assunto. Então você tem 2 pré-definições de foco que você consegue setar na sua objetiva, facilitando. Por exemplo, o foco está aqui, mas você já tem configurado lá na frente, ele vai direto, facilitando tudo para você. Sistema R, né? Falamos do sistema R, você falou de sincronização, de estabilização óptica com corpo, né? No caso da R7, no caso da R5, R6, mas não é só isso, os 12 pinos são 12 pinos de comunicação. Então, abre-se a porta para novas tecnologias futuras. Além disso, ela consegue esse sincronismo de estabilização entre o sistema como um todo e também permite um autofoco mais rápido e mais preciso. Tudo isso por causa da tecnologia do sistema R. É claro, tem design óptico envolvido, o bocal de 54mm e a distância entre o sensor e o último elemento de 20mm, permitindo um design óptico mais leve, mais robusto, mais bonito. Sim, tem tudo isso para você que gosta de imagem. Construção óptica, ela possui 17 elementos em 13 grupos. E dentre os seus elementos, lembro da série L, que tem elementos refinados? Então aqui, 2 fluoritas, né? 2 elementos com fluorita e um elemento super UD. E o que isso traz? Traz mais vida, traz mais definição de imagem para você, é claro. E também tem os revestimentos, né? Revestimentos aplicados a esses elementos. Exemplo, o ASC significa que você vai evitar elementos como o fantasma ou o flare, ou então o Super Spectra, onde você vai ter uma composição das cores, cores mais refinadas, mais bonitas e interessantes na sua imagem. E também não posso, é claro, deixar de falar que tem a aplicação de flúor no elemento frontal, assim como o último elemento da lente.
Então você não vai ter mais aquele problema da lente engordurada, fica muito mais fácil de você limpar a sua lente e continuar a fotografar ou filmar. Características básicas, a gente tem aqui uma abertura máxima de f.4, né? E ele consegue fechar em f32, para você ter tudo focado em f32. Assim como possui 9 lâminas do diafragma arredondadas, e o que isso faz com que o efeito bokeh do desfoque das luzes ao fundo fique show, muito mais bonito. E também a distância mínima para foco para você capturar o assunto é de no mínimo 4,2 metros, né? Um pouquinho a mais de 4 metros. Particularidades: ela possui um filtro drop-in na base da lente, no próprio corpo. Ele é circular e de 52 milímetros. Para você colocar um filtro que seja um polarizador ou densidade neutra, o que você preferir. O peso aproximado da nossa lente é de 3,90 kg. Ela possui também 2 tipos de parasol para você colocar na sua lente. Exemplo, o parasol padrão e o parasol curto. Eu vou colocar aqui a descrição para vocês, aqui embaixo, para você comprar o parasol correto. É claro, o parasol o que ele faz? Ele evita que a luz incida no elemento frontal de forma errada, criando efeitos indesejáveis como o fantasma. Isso não vai mais acontecer. A RF 600mm também é compatível com extensores RF 1.4 e 2. E aí o que acontece se você colocar um extensor? Ela multiplica, por exemplo, RF 2X, ela vai multiplicar 600 vezes 2. Então você vai alcançar muito mais distante o assunto, praticamente o buraco da lua, se você quiser. E aí ele vai trazer esse detalhe para você com um extensor RF2, né? Então a distância focal aumenta e bastante. Você perde ângulo, mas aproxima bastante o assunto. E é claro, o nosso suporte para o tripé, né, da nossa super teleobjetiva. Eu sei que as nossas câmeras acabam virando réis acessórios nesse caso, né, porque a lente é grande, mas também compacta ao mesmo tempo. E agora eu vou deixar vocês com algumas imagens feitas com a nossa RF 600mm f4 L e S USM. E aí pessoal, show! As imagens falam por si só, é claro, são boas imagens, bem compostas e com qualidade Canon nesse caso. Então você tem aí um a mais. Qual é esse a mais? Resistência, durabilidade. Essa resistência e durabilidade são provindas de tecnologias como a pintura branca, série L, design óptico, sistema aprimorado, foco rápido, estabilização coordenada e tudo mais. Se tem dúvidas, reassista esse vídeo. A ideia aqui é passar informações relevantes para você, tá? Obrigado e até a próxima.